Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente. Se você gostar do vídeo, deixe seu like. Seja bem-vindo a mais um vídeo. E meus amigos, como a gente está aí num período, né, de carnaval, etc e tal, né? Não que eu curta, não que eu tenha interesse, né? Melhor dizendo, acredito que muitos de vocês aqui do canal também não têm interesse, porque muitos aqui são despertos, procuram mais ler a Bíblia e essas coisas. Eu quero falar um pouco sobre a origem, né, desse feriado aí pagão, né? A gente já vai ver aqui que é um feriado que tem origens pagãs. Só que muitas pessoas gostam por quê? Porque elas gostam de praticar suas libertinagens, né? Independente de qual feriado seja, né? Mas o carnaval em si especificamente é uma coisa que faz parte da nossa cultura, né? No Brasil é uma festa cultural, mas tem outros lugares também que comemoram, tá? O carnaval pode ter um segmento um pouco diferente, dependendo da cultura do país, mas as origens vêm de um passado remoto, na qual eram feitas muitas coisas bizarras, certo? Por quê? Porque vem de uma época onde o povo, para ser abençoado, para ter bênçãos, eles basicamente sacrificavam seres humanos para certas entidades pagãs, né? Em, em troca de certas bênçãos, em troca de certas coisas, certo? No caso, na Babilônia Antiga, né, era feito muito isso e em outros lugares também, certo? Ou seja, não é uma cultura boa, não é uma cultura limpa, não é uma cultura pura, tá entendendo? A gente está inserido dentro dessa cultura porque foi essa cultura estabelecida por quem controla as coisas, no caso, os senhores do mundo, certo? Bom, vou deixando claro aqui que eu não tenho nada contra quem curte carnaval, quem participa, quem frequenta dessas coisas. Acho que cada um tem direito de fazer o que quer da sua vida, mas eu tô sempre aqui para expor a verdade, né? O que interessa aqui é a verdade e nada mais, certo, meus amigos? Pois bem, todos aqui também creio que estão interessados pela verdade. Então, o carnaval é uma festa de origem pagã que remonta à antiguidade, em face de uma de suas principais características, né, a inversão dos papéis sociais, algo bem semelhante ao que a gente vê hoje, durante as comemorações, como os escravos se fantasiarem de senhores, né? Ou seja, a origem do carnaval ela pode ser encontrada tanto na Mesopotâmia quanto na Grécia ou em Roma. Na Babilônia, um exemplo de inversão dos papéis pode ser encontrado nas saceias, que é uma festa em que um prisioneiro ele assumia durante poucos dias as insígnias reais e suas vestimentas, podendo ainda dormir com as esposas do rei, certo, meus amigos? Mas aí, ó, olha o que acontecia depois, ó, com esses prisioneiros, ó. Após esse período de poucos dias, né, o prisioneiro era castigado com chicotadas, sendo depois enforcado ou empalado, ou seja, no caso, ele era morto e depois provavelmente sacrificado. É isso que eu tô falando, essa cultura ela não é uma cultura boa que vem diretamente do Criador. Por quê? Porque essas pessoas, essa cultura vem de uma cultura extremamente pagã, a origem é pagã, nesse mundo antigo, na antiguidade, onde pessoas sacrificavam pessoas, e essas entidades que abençoavam elas em troca desses sacrifícios humanos, dessas coisas horríveis, não eram o Criador, eram entidades demoníacas, anjos caídos. É isso que a gente tem que entender aqui, tá entendendo? Essa é a ideia principal que eu quero passar aqui, ó. Na Grécia, uma das origens e características do carnaval podem ser encontradas nas festas dedicadas a Dionísio, também conhecido como o Baco, entre os romanos, o deus das videiras e do vinho. A inversão de papéis também era verificada com prostitutas vestindo-se de virgens e homens de mulheres. Ou seja, algo semelhante ao que acontece hoje. Se a gente for ver aí no carnaval, muitos homens se vestem de mulheres, de fato. Então, a bebedeira também estava presente, servindo combustíveis para a prática dos atos de libertinagem. Ou seja, basicamente a mesma coisa que vai acontecendo de geração em geração. Ou seja, de lá do passado até hoje, essa cultura ela foi se espalhando, né? E essa cultura ela foi virando uma tradição que é praticada, celebrada, né, a cada geração. Ou seja, é algo cultural, tá entendendo? É algo hereditário. É algo que passa para geração, de geração em geração. Percebem, galera? Bom, em Roma, essas características eram verificadas em festas como as da Saturnália, né?
celebradas em dezembro. Para quem não sabe, a Saturnália ela também deu origem ao que a gente conhece hoje como Natal, tá? Inclusive. Celebradas em dezembro, e as Lupercalias, ocorridas em fevereiro, que marcavam o período anterior ao Ano Novo para os romanos, comemorando em março o consumo de bebidas, comidas. A inversão dos papéis sociais e a libertinagem dessas festas pagãs desagradavam a moralidade e o controle social, que no caso a Igreja Católica pretendia exercer. Bom, Saturnália é uma festa dedicada a Saturno, né? É uma festa feita em culto a Saturno, né? Que é um deus aí de uma cultura, acho que da cultura romana, mas a gente sabe que são demônios esses, né? São demônios que recebem adorações, né? Mas são demônios, certo, meus amigos? Bom, então, meus amigos, vamos ver aqui o significado de algumas palavras, de alguns termos que são utilizados no carnaval. Vamos lá. Vocês já ouviram, com certeza ouvi falar desse termo aqui, ó, musa. Não tem quando alguém fala assim, ó, fulana de tal é a musa do carnaval, é a musa do carnaval 2021, sei lá, dando um exemplo aqui. Vamos ver aqui o significado da palavra, ó. Então, ó, musa é um substantivo feminino que na mitologia representa cada uma das 9 deusas que presidiam as ciências e as artes. Ela é uma suposta divindade ou gênio que inspira a poesia, né? No caso, musa, ou seja, uma suposta divindade. Ou seja, vocês podem ver que é tudo referência à adoração a algum tipo de divindade específica. No caso, musa, na mitologia, é cada uma das 9 deusas. Ou seja, sempre algo ligado à adoração a algum tipo de divindade pagã, vocês percebem? Bom, tem mais um significado aqui, ó, que é o seguinte, ó. Na mitologia também, musa significa 9 deusas, filhas de Zeus, né? E de Mnemosine, que significa memória, que patrocinam as artes e as ciências. Então vocês podem ver que essa palavra sempre é referida a um deus, a uma deusa específica, no caso filha de Zeus. Então, meus amigos, está aí. Ou seja, tudo isso contém adoração a alguém, certo? E o único que é digno de adoração é quem? É o Criador dos céus e da terra, Pai de Jesus Cristo, cujo nome é hebraico é Yahushua HaMashiach. Ele é o único que é digno de adoração. Então, um dos maiores pecados é esse, tá entendendo? É você adorar imagens ou adorar a deuses pagãos, né? Deuses estranhos. Vamos ver aqui o significado de outra palavra, de outro termo que é muito utilizado no carnaval, que é o quê? Diva. Né? Diva é um outro termo. E o significado é o seguinte, ó, diva, né, é uma divindade feminina, no caso uma deusa, e no sentido figurado é uma mulher muito bonita. É um substantivo feminino derivado do latim, divus. Diva era uma palavra inicialmente usada para célebres cantoras de ópera, tendo o mesmo significado do termo italiano. Prima donna, né, a cantora principal de uma ópera. O significado de diva passou a ser usado para estrelas do mundo do cinema e da música. E num sentido mais lato também designa uma mulher muito formosa ou uma musa. Ou seja, o centro de tudo isso é o que? A adoração. Tá entendendo? Sempre para idolatrar alguém ou para idolatrar o corpo de alguém. E a gente sabe que idolatria é uma coisa totalmente errada e repugnante perante o Criador. Espero que todos tenham entendido aí. Um bom início de semana para todos. Muito obrigado a todos aí pela atenção e pela paciência. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.